Paz do Senhor para os irmãos, amém? Eu estou aqui meio embaçado, que eu aumentei de idade e peguei a Bíblia do filho. A letra está desse tamanhozinho. Falei, meu Deus, mas abre aí comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vou ler do 3 ao 9. Amém? Se embaralhar aqui, vocês me aguardem, que eu estou... Amém? Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Amém? Vou ler só até aqui. Quando vocês saem de casa, a gente sempre sai com... Todo dia, né? Eu acho que a gente tem esse desejo. Mas a gente vem para a casa do Senhor e o nosso desejo é que Deus fale conosco. A gente quer ouvir a voz do Senhor. Você com certeza não entrou aqui à toa. E você vem com o coração de que quer ouvir a voz dele falar. Eu vim pelo caminho pensando em Samuel. Quando ele ouviu a voz do Senhor chamando ele, né, pela primeira vez, diz que ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Ele ainda não sabia porque ainda não tinha sido revelada a ele. Aquilo ainda não tinha se aberto para ele. Mas quando ele ouviu, e a voz chama ele claramente, né? Aquela voz audível, Samuel, Samuel. E ele volta ali 3 vezes. Quando ele fala com ele, e volta para ele e fala assim, agora quando ele chamar, você vai até lá e fala, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Naquele momento, Samuel passou a ouvir a voz do Senhor. E a gente veio para cá com esse desejo, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Só que a gente aprende de muitas formas. A minha mãe, como uma mãe de oração que é, ela não achava isso bobagem. Se a gente falasse da história de Samuel e dissesse que queria ouvir a voz de Deus, ela era aquela que ia sempre falar, vai orar. Se você orar, Deus vai falar com você. Se você orar, você vai ouvir a voz do Senhor. E ela falava isso crendo mesmo. E ao passar do tempo, a gente vai começando a perceber que Deus ele fala de diversas maneiras. Você começa a compreender que Deus fala de diversas formas. Embora nem sempre você vá ouvir a voz do Senhor gritando com você ou chamando o seu nome, como Samuel ouviu, a voz do Senhor ecoa para sempre. Porque o nosso Deus é um Deus que fala. Ele é um Deus que se comunica. Antes mesmo de tudo existir, ele já se comunicava com ele mesmo. Ele é um Deus de comunicação. Ele é um Deus que gosta de se revelar e gosta de falar. A gente compreende a comunicação dele quando ele mesmo, quando vai falar, lá no começo, antes de tudo existir, quando você está ouvindo sobre a criação, parece que você está ouvindo um dançar de falar com Deus, que ele fala no Espírito, ele fala dele, ele já fala do Filho, como uma conversa em 3 em 1. Ele falava sempre com ele mesmo. Então, o nosso Deus é um Deus que fala, que se comunica, que se revela. É por isso que a gente está o tempo todo, a gente nasce com esse desejo de ouvir. Todo ser humano, ele precisa ser ensinado.
ele precisa ter um mestre, ele precisa ter alguém que fale, ele precisa ter alguém que comunique. E quando você vê isso em Deus, hoje toda a criação fala e anuncia a sua glória. Ele resolveu se revelar através da sua palavra, se comunicando conosco, assim como você vê a criação o tempo todo revelando a glória de Deus. O salmista vai dizer assim, olha, um dia anuncia o outro dia. Assim como uma noite revela a outra noite. O próprio dia, o sol, ele amanhece e ele se põe, levanta no outro dia falando. Anunciando a maravilha de Deus, anunciando o seu poder, anunciando a sua glória. Deus fala o tempo todo. Cada vez que a gente amanhece, cada vez que você vê o sol se levantando, é o mundo e toda a sua criação, os anjos, tudo que existe falando. Deus existe e Deus fala o tempo todo. Depois disso, de Samuel e esse anseio que minha mãe colocou em nós, a gente sempre fica com esse desejo de ouvir Deus falar. A gente vem para a igreja para isso, você chega nesse lugar para isso. Com uma ardente expectativa de ouvir o que Deus tem para falar comigo. Como é que Ele vai se revelar? Como é que Ele vai falar conosco? À medida da nossa adoração revela a grandiosidade do nosso Deus. Quando você chega nesse local aqui, sedento por ouvir a voz do teu Senhor e de adorá-lo, você está evidenciando a magnitude e o tamanho do seu Deus. A nossa adoração, ela evidencia quem Deus é para nós. Quem Deus é para você? O que Deus é? O que você vê de Deus? O que você ouve de Deus? Quando você vem adorá-lo, você vem bem dizer aquilo que você ouve e vê do seu Deus. O que é que você consegue ouvir dele, ou perceber dele, saber dele, contemplar dele, que te faz adorar como os anjos fazem o tempo todo? Então, quando nós viemos até aqui, nós queremos expressar em adoração qual é o tamanho e evidência do Deus que nós temos. Qual é o tamanho do Deus que eu enxergo? Qual é o tamanho do Deus que eu consigo ouvir? É dele que eu vou falar. É essa adoração que eu vou evidenciar. Não é à toa que você vai ouvir que a criação e os anjos adoram a Deus o tempo inteiro. Por que é que os anjos adoram o tempo todo? Porque eles contemplam e ouvem e veem sobre Deus o tempo inteiro. A nossa vida de adoração, ela evidencia aquilo que nós enxergamos de Deus. O que é que você enxerga sobre Ele? O que é que o sol fala com você toda manhã? Ele te comunica algo? Quando você abre a Bíblia, quando você ouve sobre os grandes feitos de Deus, isso te comunica algo? Isso fala alguma coisa para você? Você consegue escutar alguma coisa? Porque a nossa medida de adoração é que faz com que isso se torne evidente. Que você está vendo e ouvindo. Todos nós aqui ansiamos por uma adoração perfeita. Isso nem é o que eu tinha aqui. Eu ainda vou entrar em Pedro. Mas todos nós aqui ansiamos por um tempo onde essa adoração será perfeita e clara e visível como os anjos adoram. Eu tenho certeza que você espera por isso. Nós aguardamos o momento em que nós vamos conseguir adorar ao nosso Deus sem nenhum tipo de obstáculo.
Por que você está dizendo isso, Mariana? Porque nós viemos aqui, e quando eu estou falando de obstáculos, irmão, a nossa adoração, e a gente se reúne aqui para isso, para declarar a magnitude do nosso Deus. A gente se junta, como o Emerson falou, para cantarmos juntos. Vamos fazer o seguinte, vamos cantar todo mundo na mesma voz e no mesmo som. Por quê? Porque está todo mundo enxergando que Deus é magnífico e grande para todos nós. A gente se reuniu para isso. E à medida que a gente quer expressar isso, a gente começa a cantar em louvores, em alto e bom som, e juntos, e mais fortes. E isso, irmão, não tem nada a ver com o som está perfeito, com o microfone está bom. Isso não tem nada a ver com isso. Os obstáculos à nossa adoração são completamente outros. Quando nós entramos aqui, o problema dessa adoração que nós vemos no céu, sem nenhum tipo de restrição ou barreira, aqui nesse mundo, ela passa pela nossa limitação emocional, ela passa pela nossa limitação de circunstâncias. Todo mundo aqui saiu de casa, e todo mundo saiu pensando, vamos lá adorar o Senhor. Hoje é o dia do Senhor. Todo mundo fez isso. Cada um dentro da sua casa se arrumou, mas cada um veio dentro de uma limitação. Embora a gente chegasse aqui para todo mundo adorar de forma unânime, todo mundo vai abrir a boca para cantar, todo mundo vai levantar as mãos, todo mundo vai louvar. O coração de todo mundo não está igual. E não está igual por circunstâncias. Enquanto um está muito feliz, de repente do seu lado, você não sabe quem está com o coração triste. Enquanto um está muito bem, adorando e parece estar ouvindo tudo da voz do Senhor, você não sabe se quem está do lado está passando por circunstâncias da vida, que a frieza e o desânimo já tomou conta, por conta de todas as lutas que tem vivido excessivamente. Então a nossa barreira são com as coisas que acontecem nesse mundo, que ainda impede essa adoração dessa maneira que nós ansiamos. Quando é que a gente vai vivenciar essa adoração sem restrições? Onde todo mundo vai conseguir expressar a magnitude e a beleza que Deus tem para si. É essa adoração que nós aguardamos. O apóstolo Paulo, ele fez uma oração aos Efésios, que fala assim, é uma oração que Paulo, quando vai fazer, ele fala assim, por essa causa eu me ponho de joelho. E a gente sabe que o judeu, ele não ora muito de joelho, ele ora de pé. Quando ele falar que estava orando de joelho, ele está achando que ele está falando que ele está orando por uma causa muito séria. E Paulo vai dizer que por essa causa ele se colocava de joelho em favor de nós, para interceder e rogar que a igreja fosse segundo, quando ele pede ao Pai, ele fala assim, olha, segundo a sua grande riqueza. Segundo as riquezas da glória de Deus, ele rogava para que a igreja fosse fortalecida em poder. E o que é mais maravilhoso nessa passagem é ele rogar pelas riquezas de Deus. Eu oro e eu rogo pelas riquezas da glória de Deus. E ele queria que a gente fosse respondido segundo. Quando ele fala com Deus, ele está pedindo para que Deus reúna todas as riquezas da sua glória. Qual é a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Você sabe o que é a glória de Deus? Isso que o apóstolo Paulo fala que reunia toda a riqueza. O que é a glória de Deus? A glória de Deus reúne aquilo que só Deus tem.
é aquilo que é reunido em Deus, que existe em Deus, que tem em Deus, que é incomunicável aos homens. Só Ele possui. Quando a gente diz que Deus é imutável, somente Ele é imutável. Ele é o nosso Deus e não muda. Quando você diz que Deus ele é onipotente, você está dizendo que Ele tem todo o poder. É algo que só Deus tem. Não há ninguém que possua todo o poder. Quando ele vai falar que Ele é onisciente, aquele que sabe de todas as coisas, somente Deus é. Quando a gente fala que Deus é onipresente, somente Deus pode ser onipresente. Tudo isso e muito mais, se a gente for ficar listando aqui, são atributos que somente nosso Deus pode possuir. Somente Deus pode ter. E Paulo está rogando, para que todas as riquezas dessa glória nos fortalecesse em poder. Ele está falando para Deus, olha, reúne tudo que você tem. Eu estou rogando para que você reúna tudo que você tem e dê a eles. Tudo que você é, todo o esplendor da glória de Deus, porque a glória de Deus é essa reunião de todas as coisas do ser de Deus. No dia que você compreender um pouquinho sobre Deus, Ele dividir algo conosco, já é muito. Paulo sabe que a igreja precisava ser fortalecida em poder. E ele sabe que ele não está pedindo pouca coisa. A gente compreende que Paulo não está pedindo pouca coisa, quando que o que ele está pedindo é a riqueza da glória de Deus. E não é obstante a isso que você vai ouvir, inclusive nessa passagem, um versículo que é constantemente citado por nós. A gente cansa de falar e ouvir desse versículo. E a gente repete por ele inúmeras vezes, talvez sem compreender a grandiosidade do que Paulo está pedindo. Porque ele está pedindo algo tão grande, mas tão grande, que é esse acesso à glória de Deus, para que Deus reunisse tudo da sua glória, para que fortalecesse a sua igreja. Que é por isso que a gente entende quando ele termina e fala assim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Paulo sabia que não estava pedindo pouca coisa. Irmão, quando você cita esse versículo, achando que o que você está pedindo é uma casa maior, ou um sonho maior, um carro maior, e você diz assim, olha, e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu penso. Paulo estava pensando muito além disso. Paulo estava pedindo muito, mas muito, muito além do que a nossa mente consegue alcançar. Ele sabia disso. Ele sabia que o que ele estava pedindo era muito além do que a gente sequer pode imaginar possuir. E ainda assim, ele diz que cria que Deus era poderoso para fazer mais do que o que ele estava pedindo. E ele não estava pedindo pouco. Ele estava pedindo pela glória do próprio Deus. Quando a gente consegue entender o que Paulo está pedindo, né? Para que a gente fosse fortalecido em poder.
Mas eu peguei uma passagem de Pedro porque, embora eu goste muito de Paulo, eu sempre vou... É só porque Pedro, ele era mais prático. Pedro, ele era aquele que quando você viu, quando vieram para prender Jesus, ele é aquele que vai lá e toma alguma atitude. Pedro é aquele que quando viu Jesus andar sobre as águas, ele falou, deixa eu ir também. Pedro era aquele que, quando viu Jesus do outro lado do mar, largou tudo e saltou na água para ir a nado. Não dava tempo de esperar. Pedro vivia as coisas na hora. Então, quando você olha para essa passagem aqui, que Pedro está falando com os irmãos, não é o erudito Paulo que está falando. Embora Pedro aqui esteja usando de uma teologia muito profunda, porque você vai ver que ele está falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Ele vai falar sobre a nossa herança, ele está falando sobre a nossa esperança, ele está falando sobre várias das nossas teologias mais profundas que tem. Pedro era aquele que estava sempre preocupado com o nosso dia a dia, com a ação do que estava acontecendo. E aí você olha aqui, quando ele vai dizer aqui, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro está aqui nos dizendo que aqueles que foram regenerados, aqueles que nasceram de novo, a partir do momento em que você nasce de novo, você agora recebe uma nova vida. Aqueles que de fato nasceram de novo têm uma esperança. Pedro vai... Por que a gente precisa olhar para essas doutrinas que eles estão ensinando? Paulo está ensinando, Pedro está ensinando, João está ensinando. Por que eles só conseguiam ter esperança nessas doutrinas? Por que essas doutrinas fortaleciam tanto? O que Paulo está pedindo era uma igreja fortalecida. O que Pedro quer são crentes fortalecidos. E por que fazer com que eles soubessem dessas doutrinas, soubessem dessas coisas, soubessem sobre regeneração, soubessem sobre esperança, soubessem sobre a ressurreição dos mortos? Explicar coisas que às vezes parecem tão difíceis para a gente lendo, né? Paulo então fala mais difícil ainda. Pedro trata aqui como uma promessa. Quando vocês compreenderem essas coisas, vocês vão entender que vocês têm uma promessa. E o que é uma promessa? Promessa é aquilo que Deus falou e vai cumprir, que está por certo, vai acontecer com vocês. E se vocês guardarem isso no coração de vocês, isso é poderoso para manter vocês fortalecidos até a vinda de Jesus. Que era o que eles tinham por objetivo com a igreja. Como é que a gente mantém esse povo fortalecido? Eles precisam viver de olho na promessa que está sendo feita a eles. Quando Ezequias diz que o povo de Israel, ele ficou com medo com a quantidade do exército que estava vindo, e eles avistaram e viu que era grande demais mesmo. Ezequias reúne o povo e fala para eles, olha, não tema a grande quantidade que vocês estão vendo. Por quê? Porque maior é o que está conosco. Diz que o povo, depois que ouviu Ezequias falar isso, se animou. Tem coisas, irmãos, que você precisa viver se lembrando como promessa para se fortalecer.
A gente precisa estar o tempo todo lembrando e ouvindo sobre a palavra de Deus e ter homens e pessoas de Deus que falem isso. Eu falei com os jovens recentemente sobre Timóteo. E o que Paulo faz no final da sua vida, quando ele já está terminando tudo, ele falou assim, foi pedir que Timóteo viesse até ele. Traga minha capa, meus livros, principalmente meus pergaminhos. Um homem que está à beira da morte, está implorando para que Timóteo venha e prega para mim. Traz tudo que eu falei, porque eu mesmo preciso ler e me lembrar das promessas que me aguardam. Para que ele se sentisse fortalecido no momento de angústia que ele estava. E qual é a promessa que Pedro está fazendo aqui? Está lembrando os irmãos e falando assim, olha, os que são nascidos de Deus desfrutam de uma esperança imortal, ela não morre. Mas o que é isso? E ele fala assim, olha, essa esperança deles é viva. Desde que Deus regenerou vocês, vocês a possuem. Essa esperança de vocês, ela é viva. E o que é isso? Ele fala assim, e essa ressurreição, essa regeneração que fez uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Deus, ele gera filhos e ele gera para alguma coisa. A partir do momento em que Deus gera, ele gera filhos para que sejam guardados por ele, para receber a sua herança. E durante todo esse processo, ele vai dizer que nós temos uma esperança que é viva. E onde que está essa esperança? Na ressurreição de Jesus Cristo. Porque Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, a esperança de vocês não morre. Aí você vai falar, mas Mariana, de forma prática, o que isso é importante para nós? Por que ressurreição? Por que a ressurreição de Jesus é algo tão importante para nós no nosso dia a dia, de maneira prática mesmo? Não na teologia só. Seria por muito aqui explicar. De doutrina, se a gente for falar da ressurreição de Cristo, a gente vai falar de muita coisa. Na prática, no meu dia a dia, no que é que a ressurreição de Jesus Cristo me dá esperança? Nos problemas que você enfrenta na vida real, sabe? Aqueles problemas do cotidiano. Como é que eu posso ficar feliz diante dos meus problemas do dia a dia, da vida, os problemas que esse mundo traz, porque Deus ressuscitou Jesus entre os mortos? Essa doutrina me traz esperança no quê? Lembra que eu cheguei aqui em cima falando que minha vista já não está muito boa? Sabe, para todos vocês que o tempo já trouxe ao corpo um devido desgaste? Que cansou. O corpo já traz limitações para alguns aqui. Eu olhando para os jovens, ele ainda não... Mas para alguns aqui, o tempo já trouxe limitações que é difícil de carregar no dia a dia, irmão. Aquilo que para os jovens é muito leve, para outros é a sua luta diária. Existem irmãos convivendo com deficiências físicas e enfermidades que são difíceis de superar durante o dia. Existem pessoas que, com o passar do tempo, os anos já trouxeram o peso de algumas coisas e que são obrigados a conviver com isso, dia após dia. Causa desconforto, causa dores. Para todo mundo que sabe o que é ter uma enfermidade. Para quem sabe que uma enfermidade é algo que às vezes é bem dolorido.
de alguma forma, para todas as pessoas que de alguma forma já sofreram alguma violência no corpo. Talvez você não saiba o que é isso, mas existem pessoas vivendo com problemas emocionais por conta de violências que sofreram no seu próprio corpo. Pessoas que viveram violência física, que dói até hoje. Pessoas que viveram abuso. Pessoas que viveram violência sexual. Você não faz ideia do que é o seu corpo violado. Para todo mundo que carrega a dor de ter o seu corpo violado, a esperança da ressurreição de Cristo é uma promessa indescritível. Para todos aqueles que sofrem de autoimagem, já viu? Pessoas que olham para si e olham para o seu corpo e não gostam do que veem. Para todos aqueles que às vezes é muito difícil conviver com isso, irmãos, você não faz ideia de quantos adolescentes se mutilam porque sofrem no corpo. Porque tem problemas com a sua imagem. Porque tem problemas com aquilo que sofreram no corpo. Porque convivem com deficiências. E deficiências físicas que o limitam de verdade. Pessoas que por conta de certos abusos têm nojo do seu próprio corpo. E é difícil viver todo dia com isso. Para todos aqueles que já sentiram e já provaram de perto a dor da morte. Para todos aqueles que de alguma forma já perdeu alguém, já perdeu pai, já perdeu mãe, já perdeu filho. Já perdeu algum parente, para quem já viu a morte de perto. Irmãos, eu já perdi filho. Não existe nada mais desesperador do que a nossa vontade agonizante de ter algum tipo de poder sobre a morte. É uma vontade dilacerante de ter algum poder de desfazer ela. Só quem sabe e conhece, já provou esse tipo de dor, sabe o que é repousar sobre a esperança da ressurreição dos mortos. O que Pedro está falando aqui com essas pessoas é que agora vocês possuem uma esperança viva. E ela veio através da ressurreição de Jesus Cristo. Uma vez que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, a morte e aquilo que vocês passam no corpo não é mais um problema para vocês. É uma esperança. Essa doutrina da ressurreição de Jesus Cristo é uma esperança viva dentro do coração daqueles que possuem dor no seu corpo. Para todos aqueles que vivenciam esse tipo de problema, saber que Jesus Cristo há de nos dar um corpo novo, ressurreto, livre dessas mazelas, livre da enfermidade, livre do sofrimento, livre da opressão desse mundo. Livre do poder dessa morte,
É isso que Pedro está dizendo, a esperança de vocês é viva. Todos vocês que vivem ou pensam ou passam por isso, ou têm qualquer tipo de limitação nisso, precisam olhar para isso. Ele vai dizer assim: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada e não murcha, que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus. A promessa que Pedro está fazendo aqui, a promessa que Deus está fazendo, e falou assim: olha, vocês têm uma esperança viva mediante a ressurreição de Jesus Cristo, que está guardada no céu para vocês. Toda essa leve e momentânea tribulação que vocês passam aqui, só pode produzir peso de glória. Porque ela já está passando, e quando passar, ela está guardada no céu para vocês. A promessa de que tem algo guardado no céu para nós, e ao mesmo tempo ele diz que vocês que estão sendo protegidos mediante o poder de Deus. Não é maravilhoso que a gente tenha a promessa de que Deus, Ele está sustentando aquilo que Ele guardou para nós, e ao mesmo tempo Ele segura o outro lado, nos puxando pelo caminho até que a gente chegue até lá. Que Ele esteja guardando as duas pontas. Eu guardo a herança de vocês, e eu guardo vocês até chegar lá. De modo que o próprio poder de Deus me guarda até a felicidade eterna. Tem uma felicidade eterna guardada para você. E sou eu que vou te guardar até lá. E como que é isso? Ele vai dizer que essa proteção de Deus, ela vai acontecer diante dos percursos que Deus traça na nossa vida. É sobre esses problemas do dia a dia mesmo, sobre essas lutas que nós vamos vivendo ao longo da semana, ao longo do dia, ao longo dos meses. Porque a proteção de Deus, ela vem dentro dos percursos que Deus escolhe que a gente passe. E ele fala que nesse percurso, por que vocês vivem assim? Porque aqueles que nasceram de Deus, aqueles que foram regenerados, eles desfrutam de uma fé. Ele fala, aqueles que são guardados e protegidos pelo poder de Deus mediante a fé. O que acontece com a nossa fé? Ele fala assim, a fé deles, e isso tudo acontece para que a fé deles se torne tão visível que brilhe mais, vale mais do que o mais puro ouro. Por que Deus tem esses percursos para nós? Às vezes tão doloridos, tão difíceis. E ele fala que é para a nossa fé se torne visível. Irmãos, não tem nada mais que tenha mais beleza nesse mundo do que você encontrar alguém que vive pela fé. Nada é capaz de encantar mais esse mundo. Nada causa tão estranheza a esse mundo do que encontrar alguém que vive pela fé. Essa pessoa simplesmente, além de brilhar, diz que a glória de Deus se torna evidente na medida que essa pessoa vive. Porque nada é mais valioso do que você encontrar alguém
alguém passando pelos vales da vida de forma alegre. Nada é tão visível para nós do que você encontrar alguém com uma fé resistente. Não é à toa que Deus está falando, essa fé dele vale muito mais do que ouro. Porque o mundo ele não consegue compreender alguém que viva dessa forma. Ele não consegue entender como que alguém tem fé em situações que está tudo errado. Como que alguém vive alegre quando está sendo profundamente entristecido? Como alguém se mantém constante quando os desafios da vida parece que em volta todo mundo está vendo que está esmagando? E aquela pessoa está sempre de pé, alegre, caminhando, falando, encorajando e mantendo a sua fé em Deus. O mundo ele não consegue juntar esse quebra-cabeça. O mundo ele não consegue compreender que tipo de doido que a gente é. Mas eles olham para a gente e eles sabem que alguma coisa não é normal. Alguma coisa não é normal neles. Porque como é que eles continuam mantendo a fé deles diante de situações em que o mundo se desespera? E alguém que vive sempre nessa posição, irmãos, ele vai dizer que nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, contristado por várias provações. Para que uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor e glória. Na revelação de Jesus Cristo. A gente precisa guardar a nossa fé porque a promessa de Deus, ela só é alcançada no percurso que Deus escolheu para nós. E é nesses percursos difíceis mesmo que a gente encontra grande alegria e esperança. Já no finalzinho ele vai dizer que no 8, ele vai dizer, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Quando uma pessoa é regenerada, ela automaticamente passa a amar Jesus. Automaticamente, quando a gente nasce de novo, as nossas afeições agora, elas se voltam para Deus. E não pense que a gente está falando de algo que parece ser muito simples. Porque nada em nós, nada, absolutamente nada em nós tem afeição por Deus. Esse é um milagre tão extraordinário. Mas tão extraordinário, a palavra de Deus vai dizer que a luz do mundo, a luz do mundo, né? A luz dos homens veio a esse mundo. E o mundo amou as trevas. E odiou Jesus. Não pense que ter algum tipo de afeição por Deus é algo assim simples. É algo que só pode acontecer mediante um milagre.
ter qualquer tipo de afeição por Deus é algo que só pode acontecer com Deus arrancando o seu coração e te dando outro. Porque senão você jamais ia querer ter qualquer tipo de relacionamento com Ele. Quando a gente começou lá falando da nossa vontade de ouvir Deus falar, é algo que jamais poderia vir ao nosso coração sem nascer de novo. Ter esse amor por Jesus, ter esse amor por Deus é algo que só pode acontecer com Ele mudando a fábrica dos nossos corações. Isso é um milagre, irmão. Pedro aqui, ele está apelando para falar assim, olha, essa promessa que vocês têm, como é que vocês sabem que vocês são regenerados, vocês agora o amam? Agora todos os desejos de vocês mudaram. Irmãos, isso é tão extraordinário. Porque tudo em nós se volta para esse mundo. Acho que não faz muito tempo o pastor pregou aqui sobre a gente não amar esse mundo. E tudo que ele produz, quando a gente consegue louvar aqui um louvor, onde nós falamos que adorar a Deus é o nosso prazer, e que eu só consigo perceber isso através da regeneração e do milagre que Deus operou. Pedro está falando, se vocês puserem a alegria de vocês nisso, e Deus não está falando de um amor, irmãos, que é brincadeira não é só uma decisão. Quando Deus fala sobre o amor por Ele não está falando só de decisão. Porque eu sei que a gente costuma também dizer muito isso, né? Quando a gente fala sobre amor, e de fato, em diversas formas, a gente vai colocar dessa maneira, mas o amor não é só uma decisão, ele é um sentimento. A gente sabe disso quando Deus fala para nós, olha, aquele que não amar a Deus acima de pai, mãe, filho, irmão, irmã, não é digno de mim. E você percebe que ele está falando de um amor sentimental quando as pessoas usadas é pai, mãe e filho. Nenhum amor é mais intuitivo, mais sentimental e mais entregue inteiro do que pai, mãe e filho. É amor real, irmão, sentido. Meus filhos têm todos os meus sentidos para si. Minha família tem todos os meus sentidos para eles. Está em mim como sentimento mesmo. Eu não acordo e falo assim, vou decidir amar o meu filho hoje, porque eu preciso decidir isso. Eu não preciso. Eu amo, eu sinto. É tão profundo que está nas minhas entranhas. Dói. Alegra. A gente vive sentimentos de verdade. Pode ser diferente por outras pessoas. Por algumas pessoas precisa ser decisão. Eu sei disso. E algumas é mais difícil decidir. Isso é decisão de verdade. Mas outros a gente está falando de sentimento mesmo. E o amor que nós dispensamos a Deus não é só decisão. Ele toma os nossos sentidos. É real. Ele é sentido. Ele é verdadeiro. Ele faz com que a gente sinta de verdade algo por Deus que é profundo. Pedro está olhando para nós e falou assim, vocês sabem que vocês o amam mesmo sem tê-lo visto. Irmão, só tem uma pessoa que a gente ama sem ver. De forma sentimental também. Filho. Você vai fazer um ultrassom? Você não viu,
você vai ver um negocinho desse tamanho, um miolinho, um negócio que não tem forma, você ainda não sabe como é. E antes de nascer, sem ver, você ama profundamente. Pedro está usando essa mesma coisa para a igreja e fala assim: vocês o amam sem tê-lo visto. Olha que milagre que ele operou no coração de vocês. Olha como ele regenerou vocês. Colocando em vocês um amor que transforma. E ele não é só um amor que transforma, ele é um amor que transborda. Você simplesmente... Porque ele fala, mesmo vocês, sem tê-lo visto, vocês o amam. E mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. Não é só um amor que transforma você, ele transborda em alegria. É esse amor de casal que está apaixonado, que de fato sente uma alegria que é diferente, transborda. É um amor que vocês mesmo sem ver, transborda por ele. E isso só pode acontecer mediante a regeneração. Parece que a gente está falando de coisas que são, mas que no nosso dia a dia, para enfrentar os problemas que você vive, para enfrentar aquilo que nós passamos, seja no corpo, seja na alma, seja no nosso sentimento, seja naquilo que nós temos que enfrentar todo dia, você precisa guardar que Jesus Cristo, Deus, te regenerou para uma esperança viva. Que mediante a ressurreição de Jesus Cristo, nós também estamos sendo guardados pelo mesmo poder. Tem um versículo que ele fala assim, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, opera em nós. Você imagina? Essa ressurreição operou em nós e nos trouxe esperança viva, alegria inabalável, uma fé que não se desfaz e um amor que é sempre vivo e transbordante. Se isso não trouxer esperança para você, Pedro está dizendo assim, nada mais traz. Se nascer de novo e saber que tem algo reservado no céu para vocês, que por conta da ressurreição de Jesus Cristo, vocês também vão ser livres das mazelas e das dores desse mundo, e que está guardado e reservado, e Deus tem guardado vocês com poder até lá. Se isso não enche o nosso coração de esperança, nada mais enche. Porque é somente isso que faz com que a gente caminhe, sendo renovado dia após dia. Dia após dia. Que nessa noite você se lembre disso. Essas doutrinas um tanto quanto parecem difíceis, elas são totalmente aplicáveis nas suas dores do dia a dia. A regeneração, a ressurreição de Jesus. É ela que nos livra. Paulo, ele não tinha medo da morte, porque ele sabia que a ressurreição de Jesus tinha livrado ele de um problema muito maior.
A gente leu lá também, em Timóteo, quando ele vai falando no finalzinho da sua morte. Ele vai dizendo assim, aquele que me livrou da boca do leão e que é poderoso para me livrar de toda obra maligna. Mas do que ele está falando? Ele não estava sendo livre, ele ia morrer. Deus livrou ele do quê? Que tipo de livramento que ele está falando que não era da morte física, ele estava justamente caminhando para ela. Na mão do homem mais feroz que tinha na época. Paulo estava caminhando para a morte sem medo, sabendo que Deus tinha livrado ele de toda a obra maligna. E tinha fechado a boca do leão. Aquele que me livrou da morte espiritual. Aquele que me arrancou dessa morte em que ninguém poderia arrancar a gente de lá. Era disso que Paulo olhava e falava assim, é por isso que ele sabia da esperança viva que ele tinha. Ele não tinha medo. Ele não precisava temer a circunstância. Não há nada que eles possam fazer que não sejam só o meu corpo físico. Deus nos livrou de algo tão maior que olhar para essa esperança é o que nos dá força para nossas batalhas do dia a dia. Todas elas já estão ganhas. De todas as dores que possam ser mais profundas no nosso corpo, a ressurreição de Cristo, a nossa esperança dessa ressurreição, é de que todos estaremos livres. Eu espero que isso te encha de esperança, alegre a sua semana, e que você saiba que nós temos uma esperança. Amanhã, ainda que esteja muito pesada aquilo que você precisa passar ainda nesse corpo aqui, a nossa esperança, ela continua viva. Amém.